Fala galera, tudo bom? Como vai? Tudo direitinho? Como é que vocês estão? Vamos lá, né? Hoje eu tinha programado para a gente fazer uma aula envolvendo trigonometria no triângulo, retângulo, tá? E aí a gente vai discutir um pouco da teoria, mas eu vou dar algumas dicas, dar alguns macetes, alguns caminhos que vão nos orientar para a gente resolver as questões de trigonometria no triângulo de forma bem bacana. É um assunto muito importante na prova, tanto na prova de matemática quanto na prova de física, e quanto mais você tiver o domínio sobre isso, melhor você vai se sair, tá certo? Eu coloquei aí para vocês uma lista de exercícios, onde eu vou discutir algumas questões aqui com vocês, e as outras questões vocês podem responder depois. Essas questões no final da lista tem um gabarito, vocês podem dar uma conferida, e é hora de vocês aplicarem aquilo que vocês vão ver aqui, tá certo? Comigo. Então dá uma olhadinha aí na descrição, pega esse material. Quem ainda não curtiu aí, né? Não deu aquele joinha, aquele massa, faça isso e vamos lá, tá certo? Olha só, vamos começar falando um pouquinho sobre o triângulo retângulo, tá certo? Bem, o que é que caracteriza um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é caracterizado pelo aparecimento de um ângulo reto. O ângulo reto, ele vem com esse símbolo, tá? Com essa simbologia. Geralmente aparece aqui também um pontinho, ó, no meio, tá certo? Não é obrigatório, mas é o correto, tá? Bem, o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, que no caso seria esse daqui, ó, nós vamos chamar isso daqui de hipotenusa. Então, o que é a hipotenusa de um triângulo? É exatamente o lado oposto ao ângulo de 90. Então, vamos colocar aqui, tá? Quem quiser abreviar também não tem problema. Os outros dois lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. E aqui eu vou chamar de cateto 1, tá? E aqui eu vou chamar de cateto 2. Então, todo triângulo retângulo, ele possui três lados, onde um lado será a hipotenusa, é o maior lado do triângulo, e os outros dois lados serão chamados de catetos. Para começar a discussão, eu queria falar sobre a área desse triângulo. Adroaldo, como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? Bem, não é uma nova área, é aquela que vocês estudaram desde sempre, base vezes altura sobre 2. O que vale ressaltar é que quando um cateto for a base, tá vendo aqui, ó, do triângulo, o outro cateto vai ser a altura. Então é isso que eu quero que vocês fiquem ligados nessa escrita aqui, ó. A área vai ser o cateto 1, que seria a base, vezes o cateto 2, que seria a altura, dividido por 2, tá? Vamos colocar assim, ó, dividido por 2. E não é fórmula nova, é base vezes altura sobre 2. Uma outra coisa importante é sobre os ângulos do triângulo. Você já sabe que um ângulo dá 90 graus. Só que a soma dos ângulos internos dá 180. Isso quer dizer que os outros dois, que aqui eu estou destacando alfa e beta, a soma deles dois tem que dar 90 graus. E aí tem uma parte lá da geometria plana que diz para a gente que quando dois ângulos têm soma 90 graus, esses dois ângulos são chamados de complementares. Então, o que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma, ó, alfa com beta, dá quanto? Dá 90 graus, tá? Vale a pena a gente comentar também, não é importante nesse momento, tá? Mas, de qualquer forma, quando a soma dá 180, eles são suplementares, e quando a soma dá 360, eles são replementares, tá? Mas isso aí aparece mais vinculado a questões de geometria plana, não a trigonometria propriamente dito, tá ok? Beleza.
Uma terceira coisa muito importante em qualquer triângulo retângulo é que esses lados eles se relacionam a partir do teorema de Pitágoras, tá? O que é que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos, tá? Cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí eu coloquei aqui assim, ó, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. De forma genérica, vamos escrever aqui a relação. Ó. Olha só, eu vou dizer que é cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Algumas pessoas colocam A, B e C, não tem problema nenhum, contanto que você entenda que quem fica do outro lado da igualdade, tá? É a hipotenusa, e aí a letra não me interessa. Bem, só que tudo isso que eu falei foi para apresentar um pouco as características desse triângulo. A minha intenção nessa aula é falar das razões trigonométricas. Nós temos 3 razões trigonométricas ditas diretas, tá? E essas razões vão aparecer nesse triângulo, onde eu vou destacar esse ângulo agudo. Tá? Eu poderia destacar também o outro lá de cima, tá? Não tem problema nenhum. Mas a minha referência vai ser esse ângulo aqui, alfa, tá? Então, vamos colocar assim, vamos chamar esse lado aqui de A. Ó, a hipotenusa eu vou chamar de A. Eu vou chamar esse cateto aqui de B. E esse outro cateto aqui vai ser C. Só para a gente explicar aqui, tá? E quais são as 3 razões? Nós temos o seno, o cosseno e a tangente. São razões trigonométricas diretas, tá? Porque as indiretas é a cossecante, é a secante e a cotangente, que não vem ao caso a gente discutir nessa aula, tá? E como é que você calcula o seno de um ângulo no triângulo retângulo? O seno ele vai ser o cateto oposto, nesse caso B. Veja que o lado oposto a alfa, tá vendo? Ó? O lado oposto a alfa é exatamente o cateto oposto a ele, é B. Sobre a hipotenusa, que nesse caso é A. Tá? Então, o seno em qualquer triângulo retângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso do cosseno, a gente vai fazer o cateto adjacente. Ora, se todo triângulo retângulo tem 2 catetos, o da frente é o oposto, o vizinho ao ângulo, ó. Tá vendo aqui, ó? O vizinho ao ângulo é o que a gente chama de adjacente. Então, vai ser C dividido por A. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, que pode ser TAN ou simplesmente TG, tá certo? Vai ser o cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C. E aí, daí nascem inúmeros problemas que são resolvidos com essas relações, tá bom? Bem, levando em consideração que esse alfa é um ângulo agudo, lembre que para ser um ângulo agudo é necessário que ele seja menor do que 90 graus e seja maior do que 0, tá certo? Isso aqui é um ângulo agudo. Vamos colocar aqui. Então, esse ângulo ele vai variar, vamos dizer assim, de 0 a 90, sendo que 0 não pode ser nem 90, é entre 0 e 90. E tem 3 ângulos que nós temos a obrigação de saber, o seno, o cosseno e a tangente. Esses ângulos são os de 30, 45 e 60. Mas aí a gente vai apenas utilizar e no momento oportuno eu vou lembrar para vocês, tá? Então, nesse aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, alfa é agudo. Só para você lembrar que esse ângulo é agudo, ele varia nesse intervalo. Tá ok? Beleza? Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilinho, né? Ok. Vamos agora, então, começar a discutir algumas coisas mais práticas da aula, que é a intenção da gente, tá? Então, vamos começar a resolver o primeiro exercício da lista. Questão 1 da UNEB diz assim: a tirolesa é uma técnica utilizada para o transporte de carga de um ponto a outro. Nessa técnica, a carga é presa a uma roldana que desliza por um cabo, cujas extremidades geralmente estão em alturas diferentes.
A tirolesa também é utilizada como prática esportiva, sendo considerado um esporte radical. Então, desse primeiro parágrafo, o que é importante destacar é que você tem dois momentos, né? Dois níveis de altura. Um nível mais alto e um nível mais baixo. No segundo parágrafo, ele diz assim, ó, em certo ecoparque, aproveitando a geografia do local, a estrutura para a prática da tirolesa foi montada de maneira que as alturas das extremidades do cabo por onde os participantes deslizam estão a cerca de 52 metros e 8 metros cada uma em relação ao nível do solo. Então, a mais alta está a 52 metros do solo e a mais baixa está a 8 metros do solo. E o ângulo de descida, olha só, o ângulo de descida formado com a vertical é de 80 graus. Beleza. Nessas condições, considerando-se o cabo esticado e que a tangente de 10 é 0,176, pode-se afirmar que a distância horizontal percorrida em metros ao final do percurso é de aproximadamente. Então, galera, o que ele está querendo saber é a distância horizontal que essa pessoa vai percorrer quando ela sair do nível mais alto para o nível mais baixo. Bem, nessa questão não veio a imagem, então supostamente você teria que fazer um desenho, ainda que um desenho mais simples, mas você precisava fazer um desenho. Eu aí fiz o desenho da seguinte maneira. Esse daqui seria o nosso ponto, mais alto, tá? Então vamos botar aqui, ó, o ponto mais alto, tá? E aqui seria o nosso ponto mais baixo. Vamos pensar assim. Ponto mais baixo. O que ele está querendo saber é a distância percorrida na horizontal, tá? Então, na verdade, o que ele quer saber é essa medida aqui, ó. Tá? Que aqui eu vou chamar de D, tá? O ângulo de descida é esse aqui, ó. O ângulo de descida a que ele estava se referindo é de 80 graus. E esse ângulo aqui embaixo, formando 90, faz com que a gente conclua que esse ângulo aqui vale 10. Lembra que esses dois ângulos eles são complementares? A soma deles tem que dar 90 graus, tá? Bem, Adroaldo, como é que eu vou fazer para descobrir essa distância? Bem, não é difícil a gente perceber que essa medida aqui, ó, essa medida aqui de azul, ela vale exatamente 8, tá? São segmentos paralelos, então você pode dizer que essa medida aqui vale 8 metros. Para você descobrir a medida de cima, que é o que vai te interessar para a gente utilizar as razões trigonométricas, basta a gente subtrair. Então, se você fizer 52 menos 8, nós vamos encontrar aqui 44 essa medida. Bem, para resolver o problema, nesse triângulo eu vou aplicar a tangente, seja de 80 ou seja de 10. Por quê? Eu não tenho a hipotenusa. Se eu não tenho a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, tá vendo? Então eu não posso usar nem o seno, nem o cosseno. Nesse caso, eu vou usar a tangente de 10. Por que eu vou usar a tangente de 10? Eu vou usar a tangente de 10 porque ele me deu. Tá? Então vamos botar aqui, ó. A tangente de 10 é exatamente o cateto oposto, no caso 44, sobre o cateto adjacente, que no caso é D. A tangente de 10 foi dado 0,176 vezes D. O D passou multiplicando, é igual a 44, tá? E aqui eu vou poder colocar 44 dividido por 0,176, tá? Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Bem, Adroaldo, o que é que a gente vai fazer para descobrir essa distância? Então, galera, nesse momento eu sugiro que você pegue essas 3 casas decimais que está no denominador e passe elas para cima acrescentando 0, ou seja, 44, 0, 0, 0, e embaixo você pode tirar a vírgula, ó. Então, isso aqui vai ficar 176. E aí, quando nós fizermos essas contas,
44.000 dividido por 176, nós vamos encontrar o que? Deixa eu ver. Nós vamos encontrar exatamente 250 metros. Certo? E 250 metros é o que aparece na letra A. Tá? Então, quando ele sai do ponto mais alto, 52 metros, para o ponto mais baixo, ele percorre na horizontal um comprimento de 250 metros. Tudo bem? Então, a questão bem interessante, onde ele deu o ângulo de 80 graus, mas a informação trigonométrica foi exatamente do seu complemento, tá? Exatamente do seu complemento. Beleza? Tranquilidade, a primeira questão. Beleza, beleza, beleza. Ok, né? Primeira questão bem bacana de trigonometria no triângulo aí, envolvendo ângulos que não são conhecidos, tá? Mas vamos lá, tem algumas coisinhas a mais que eu quero falar com vocês. Olha só. Nesse exemplo 1, eu coloquei assim, calcule o valor de x, tá? Veja que eu coloquei o ângulo aqui de 45 graus, tá? E em relação a 45 graus, dê uma olhadinha, ó. Em relação a 45 graus, nós temos aqui o cateto oposto. Veja que o x é o cateto oposto, tá? E o 5 raiz de 6 vai ser exatamente... E o 5 raiz de 6 vai ser a nossa o quê? A nossa hipotenusa. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é a hipotenusa. Vamos colocar aqui, ó. E o x é o cateto oposto. Olha só. Bem, como é que eu posso encontrar o valor do x? Nesse caso, como eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, eu posso usar o seno, tá? Então, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. O seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto, no caso x, sobre a hipotenusa, que é 5 raiz de 6, tá? 5 raiz de 6. Bem, e agora? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Todo mundo tem que conhecer aquela tabelinha, tá? Aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz onde não tem 1, né? Aquela historinha toda tem que conhecer, inevitavelmente, tá? E aí, agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso passar esses 5 raiz de 6 para o outro lado, multiplicando. Então, e o 2 também, né? Para o outro lado, multiplicando, cruzado. Ficaria assim, ó. 2x é igual a 5 raiz de 6 vezes raiz de 2. Preste atenção, tá? E aqui a gente vai dizer que 2x é igual a 5. Se eu multiplicar raiz de 6 por raiz de 2, isso vai dar raiz de 12. E 12 nada mais é do que 4 vezes 3. Tá? 4 vezes 3. Acompanha o cálculo. Bem, agora, nesse caso, eu posso pegar o 2 que está multiplicando, o x passar dividindo. Tá? Eu posso passar o 2 dividindo. Fora, eu já tenho 5. E a raiz quadrada de 4 é exata, ela sai. A raiz quadrada de 4 é 2. E fica assim, ó, 5 vezes 2 vezes raiz de 3 dividido por 2. Eu posso sim simplificar, não tem problema nenhum. E aqui eu vou dizer que o x vale quanto? Aqui eu vou dizer que o x vale 5 raiz de 3. Bem, é uma maneira de você fazer essa questão, tá? Achar o valor de x nessa situação. Vamos colocar aqui, primeira maneira, tá? Uma outra maneira de você achar o valor do x, nesse caso, seria você aplicar o teorema de Pitágoras.
Aí você fala, Droldo, como se eu não tenho outro cateto? É o seguinte, quando o triângulo é retângulo e um ângulo é 45, o outro ângulo também é de 45, ó. Tá? Então, se você tem um triângulo com dois ângulos iguais, esse triângulo ele é necessariamente isósceles. E no triângulo retângulo, você tem dois lados iguais e esses dois lados são os catetos. Então, se x é o cateto, esse outro lado aqui que você teoricamente não sabia, também é x. Então, agora basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Uma segunda maneira para você resolver esse problema, ó, vamos colocar assim, ó. Uma segunda maneira seria você aplicando o teorema de Pitágoras. Ficaria assim, 5 raiz de 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, que são os catetos. 5 ao quadrado vai dar 25. Raiz de 6 ao quadrado é 6. E x ao quadrado mais x ao quadrado vai ser 2x ao quadrado. Eu posso simplificar o 6 e o 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então, na verdade, o x vai ser raiz quadrada de 25 vezes 3. Aqui dentro a gente tem a raiz quadrada de 25, que é 5. Então vai ficar 5 raiz de 3. Fim de papo, outra maneira de fazer. Bem, então eu fiz usando trigonometria no triângulo retângulo e fiz usando o teorema de Pitágoras. Eu quero trazer para vocês uma terceira maneira. Na verdade, eu quero trazer para vocês um hábito. É você pensar num triângulo que eu chamo de triângulo VIP, tá? Eu coloquei triângulos VIPs porque nós temos alguns. Eu vou falar de um deles agora, tá? Qual é esse triângulo? Atenção. É o triângulo onde um dos ângulos internos, pelo menos um dos dois, né, é de 45 graus. No caso do triângulo retângulo, você tem dois ângulos de 45. Olha só. Bem, esse triângulo, que tem dois ângulos de 45, necessariamente é isósceles, e os catetos são iguais. Então, por isso que eu estou botando L e L. Preste atenção. O ângulo de 45 aparece ali, e você já sabe que o outro ângulo também é de 45. Você também já sabe isso. O que eu posso concluir é que a hipotenusa vai ser a medida desse cateto. Então, veja, a hipotenusa, que é o que eu quero mostrar a vocês, ó, vai ser a medida desse cateto L multiplicado por raiz de 2. Isso vai ser sempre. Então, toda vez que você tem um triângulo retângulo e isósceles, ou seja, catetos iguais, os ângulos iguais são iguais a 45. Tá? E quanto vale a hipotenusa? Vale o cateto, que no caso é L, multiplicado por raiz de 2. Agora, como é que eu vou resolver esse problema no meu exemplo? Olha que beleza. Eu vou chamar isso aqui de terceira maneira, tá certo? Ó, terceira maneira. Tá? Como é que fica? Se você observar, o 5 raiz de 6, ele está exatamente na posição do L raiz de 2. Porque é a hipotenusa, 5 raiz de 6 é a hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa? Vai ser o cateto, que nesse caso é x, multiplicado por quanto? Por raiz de 2. Esse vezes raiz de 2 é sempre. Essa é a dica, tá? E aí, Adroaldo, como é que eu posso resolver isso aqui de maneira mais prática? Vocês estão vendo que 5 raiz de 6 pode ser 5 raiz de 3 vezes raiz de 2. Eu só estou quebrando de maneira conveniente. Só que o raiz de 2 que aparece de um lado e também aparece do outro, ó, eu posso simplificar. E aqui eu já concluo de maneira mais direta o valor do x. Então, x vale quanto? Vale 5 raiz de 3. Então, eu trouxe para vocês 3 maneiras de ver o problema usando o ângulo de 45. Eu gosto muito da terceira, que é quando você usa os triângulos VIPs. Então, essas dicas que eu dei sobre esse triângulo, se forcem, se dediquem, comece a se cobrar, fazer as questões usando eles, tá? Os triângulos que eu vou apresentar, que vocês vão ver que com o tempo vocês vão estar resolvendo problemas que antes vocês demoravam muito mais, de maneira muito mais
de uma maneira muito mais prática. Beleza? Tudo bem? O primeiro triângulo VIP. Beleza. Beleza, então. Vamos agora fazer um outro exercício para eu apresentar para vocês um outro triângulo VIP, tá? Olha só. Agora eu tenho o triângulo retângulo ainda, tá vendo? É retângulo. Nós temos aqui a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. 90 graus está lá em cima, então 10 aqui, ó. 10 aqui é a hipotenusa, tá? E esse x em relação a 30, que eu já sei que é cateto, mas vai ser o meu cateto adjacente. Ou seja, é o cateto que é vizinho. O da frente seria o oposto, tá? Mas é o vizinho. Beleza? Para você descobrir o valor do x aqui, você poderia, por exemplo, aplicar aqui o cosseno de 30. Então, se você colocar aqui, vamos colocar aqui primeira maneira, né? É a maneira tradicional, vamos dizer assim. A primeira maneira você aplica o cosseno de 30, ó. Cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente, que no caso é x, sobre a hipotenusa, que nesse caso é 10, tá? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, é aquela tabela que a gente sabe que é especial. E aí você pode passar o 10, que está dividindo, pode passar multiplicando. Então, o seu x vai ficar assim, ó. 10 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o x vai ser 5 raiz de 3. Adroaldo, por que esse 5? Eu acabei simplificando, né? O 10 e o 2. Então, esse daqui é o valor do x. Tá? Uma maneira prática de fazer, tá? E que é tradicional. O intuito agora é mostrar para vocês que quando você tem um triângulo retângulo e um dos ângulos é 30 graus, obviamente que se um dos ângulos é 30, o outro, que é o que vai estar aqui, ó, ele vai valer quanto? 60. Não esqueçam que eles são sempre complementares. A soma deles vai dar quanto? Vai dar 90 graus, tá? Então, eu vou apresentar o triângulo VIP que se relaciona com esse triângulo, que é muito bacana. Olha só. O triângulo retângulo com ângulo de 30. Eu coloquei apenas 30 porque a minha referência na minha fala vai ser sobre o 30, tá? Olha o triângulo aqui. Então, veja que você tem um triângulo retângulo com ângulo de 30. O cateto oposto a 30, olha só. O cateto oposto a 30, esse daqui, e a hipotenusa, isso aqui, tem uma relação de metade. Como assim? O cateto oposto a 30 é sempre a metade do valor da hipotenusa. Então, por exemplo, se aqui eu colocar 5, imediatamente aqui é 10. Se eu colocar aqui, ó, 4, imediatamente aqui é 8. Adroaldo, é verdade? Isso é. A gente não precisa fazer nenhum cálculo elaborado. Um é a metade do outro. Se você colocar aqui, ó, aqui é 20. Então, quem é o cateto oposto a 30? 10. De maneira prática, tá? Então, assim, não perca mais tempo em aplicar seno, cosseno. É sempre assim. O cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa. Então, eu botei L e 2L. Aí você fala, Adroaldo, vem cá. E o cateto adjacente, esse aqui, vizinho a 30, tem uma relação? Tem. O vizinho a 30, o cateto adjacente, é sempre o cateto oposto, é sempre essa medida, multiplicada por raiz de 3. Sempre. Então, se você quiser saber o valor do cateto adjacente a 30 no triângulo retângulo, ele é sempre o cateto oposto, o que tiver lá, multiplicado por raiz de 3. Aí você fala, Adroaldo, vamos aplicar isso no triângulo? Vamos. Pense comigo, ó. Olha como é rápido, gente. É muito rápido, ó. O cateto oposto a 30
é a metade da hipotenusa. Quem é a hipotenusa, não é 10? Então, o cateto oposto vai valer 5. Pronto. Mas, Adroaldo, eu quero x. Tudo bem. Quem é... Presta atenção, viu, gente? Quem é o x? O x será sempre o cateto oposto a 30, que nesse caso é 5, multiplicado por quanto que eu falei? Multiplicado por raiz de 3. Acabou. Veja se a resposta não é 5 raiz de 3. Beleza? Então, repito. O cateto adjacente a 30, o que está coladinho no 30, é o que tiver oposto a ele, nesse caso é 5, multiplicado por raiz de 3. Beleza? Tranquilo. Galera, isso é fantástico. Vocês vão ganhar um tempo gigante na prova, tá? Legal? Ok. Vamos agora trabalhar algumas questões envolvendo isso, tá bom? Fica ligado. Questão 2 da prova da UNEB, base AB está aqui, a altura relativa forma 90 graus, isso aqui ele está dizendo que vale 4. Quanto vale o lado AB? Ele quer saber quanto vale o lado AB. Galera, sem perder tempo, por favor, preste atenção. Se desse lado é 90, desse lado também é 90. Também é 90. Daqui para aqui, eu já sei que isso aqui, ó, essa medida também vale 4. Aí você fala, Adroaldo, por que vale 4? Ora, o triângulo é retângulo com ângulo de quê? Com ângulo de 30. Desculpe, com ângulo de 45. Se ele é retângulo com ângulo de 45, você já tem que saber que os catetos são iguais. Então, esse 4 é cateto e esse outro lado aqui também é cateto. Então, eles são iguais. Tá bom? Então, eu já conheço uma parte do lado AB. Aí você fala, Adroaldo, mas ainda você não conhece a outra parte. Calma. Olha só. Esse lado daqui eu preciso, tá? Vocês estão vendo que esse ângulo aqui de cima, ele vale 30 graus? Ele vale 30 graus. Então, nesse triângulo aqui do lado direito, eu não poderia usar a história do triângulo VIP? Adroaldo, eu não lembro. Eu vou lembrar para você. Olha para cá, se concentre, você tem que aprender isso aqui. Olha só. Triângulo retângulo com ângulo de 30. O cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa. Então, se você botar aqui x, aqui vai ser 2x. E o cateto adjacente, que é esse aqui, ó, esse que está em pezinho aqui, ele vai valer x, que é o oposto, vezes quanto? Raiz de 3. Olha como ficou agora tudo fácil. Porque isso de lilás é o que você quer, que eu vou chamar de x. Você concorda que esse 4 que está aqui é exatamente o cateto adjacente a 30? Então, esse 4, ele vale quanto? Esse 4 vale o oposto vezes raiz de 3. E se eu isolar o x, eu encontro o que estava faltando. É só isso. Então, mais uma vez, preste atenção, mais uma vez, preste atenção. O que eu quero é o valor de x, que é o cateto oposto a 30. Ó. Eu preciso para somar com 4 e apresentar para vocês a resposta. O detalhe é que esse 4 é o cateto adjacente. E se você olhar para essa imagem, ó, se você olhar para essa imagem, o x raiz de 3 está exatamente no lugar do 4. Então, eu vou dizer que 4 é igual a x raiz de 3. E daqui, olha só, daqui eu posso concluir o valor do x. Vamos aqui fazer comigo? Devagarzinho, ó. O x vai ser 4 sobre raiz de 3. O raiz de 3 estava multiplicando, passou dividindo, né? Aí a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Processo de racionalização. E aí nós vamos encontrar aqui o valor do x, ó.
nós vamos encontrar que o valor do x vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Pronto. O que ele está querendo é a medida AB, o lado AB. Quem é o lado AB? O lado AB vai ser o 4, que nós encontramos ali de vermelho, mais o valor do x, que é 4 raiz de 3 sobre 3. Observe que o número 4 é um fator comum. Então, você pode colocar ele em evidência. Então, 4 dividido por 4 dá 1, mais 4 raiz de 3 sobre 3 dividido por 4 vai dar raiz de 3 sobre 3. Se você quiser comprovar se você fez a continha certa, basta que você faça a distributiva. 4 vezes 1 vai dar 4. E 4 que multiplica a raiz de 3 sobre 3 é 4 raiz de 3 sobre 3. Isso aparece na letra D. Muito, muito fácil. Tá beleza? Tranquilo? Entendida a ideia? Galera, vocês precisam treinar isso. Vai ser muito bom. Muito bom. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Vamos agora discutir outra situação, só que agora é do Enem. Eu vou mostrar para vocês que isso cai no Enem, que você pode fazer, você não pode perder o exercício, tá? Você tem a ferramenta na mão, que é o triângulo VIP. Ou se você não quiser, você vai usar a trigonometria no triângulo retângulo, que essa é a ferramenta, e aí agora é só acertar. Vamos lá, vamos comigo. Olha só. Questão 3. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento da haste é de 10 centímetros. Então, o comprimento da haste do compasso é de 10 centímetros. Um transferidor e uma folha de papel com plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso, formando um ângulo de 120 graus. Então, afastou as hastes, formando 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C na imagem, tá? A ponta seca está exatamente aqui. E a ponta do grafite, que é aquilo que vai riscar o papel, tá? Pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A. Ou seja, a ponta seca é C, que é o que vai estar furando o papel, dando o apoio para poder girar o compasso. O B é aquilo que vai riscar a folha quando você girar a cabeça do compasso, tá? E está explicando como é que está acontecendo essa marcação. Aí vamos lá. Após concluir o desenho, após fazer o círculo, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Ou seja, o tipo de material que vai ser usado depende do raio. Aí se você olhar a tabela, o tipo do material vai variar de 1 a 5 e o raio está em 5 intervalos possíveis. Só que você, como não sabe o valor do raio, você não sabe qual é o tipo do material e essa é exatamente a pergunta do problema. Então, a pergunta do problema é o tipo de material. E você só consegue dizer se você conhece o raio. Então, a nossa ideia é calcular o raio. Olhe para a imagem que ele deu. Você está vendo que o raio é exatamente a distância entre as hastes. O raio, que é isso aqui de preto, ó, é exatamente a distância entre as hastes. Só que tem um detalhe. Para você descobrir essa medida, eu vou abrir o compasso e vou mostrar ele para você no plano. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Aqui está o compasso. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto A, que é a cabeça do compasso. Aqui é o ponto B, que é exatamente a ponta do grafite. E aqui é o ponto C, que é a ponta seca. Esse ângulo aqui de cima, o ângulo A é o ângulo de abertura do compasso. Tá? Deixa eu colocar com a outra corzinha aqui, um pouquinho mais forte, ó.
Isso daqui é o ângulo formado pelas hastes. Adroaldo, quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 120 graus. Presta atenção. Isso aqui vale 120 graus. Tá ok? Bem, AC e AB, os lados desse triângulo são exatamente iguais ao comprimento das hastes. Ou seja, vale quanto? Vale 10 centímetros. Ele disse que o comprimento das hastes vale 10 centímetros. O que eu quero saber é o valor de BC. BC é exatamente o raio. É isso que eu quero, tá? Aí você pergunta, Adroaldo, como é que a gente vai fazer isso? Vocês estão diante de um triângulo isósceles. Adroaldo, por que isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Então, eu consigo dizer qual o valor desse ângulo, ó. O valor desse ângulo daqui, que é exatamente igual a esse. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Se você já tem 120, está faltando 60. Lembre que a soma dos ângulos tem que dar 180, então está faltando 60. Como eles são iguais, eu posso dizer que cada um deles vale quanto? Vale 30. Adroaldo, isso é uma boa notícia? É uma excelente notícia. Sabe por quê? Porque quando eu traçar, presta atenção, quando eu traçar aqui a altura relativa ao lado BC, tracei a altura, além de traçar a altura, que é esse segmento formando 90 graus, a gente divide a base em duas partes iguais. Isso é uma propriedade dos triângulos isósceles. Ou seja, esse lado daqui, ó, esse lado daqui e esse daqui, e esse daqui são iguais. Ou seja, se eu encontrar um, eu vou encontrar o outro. Mas eu vou pedir para vocês não piscarem o olho. Olhe para cá. Você está vendo que você tem dois triângulos exatamente iguais com ângulo de 30. Esse valor aqui, desse lado de vermelho, é exatamente igual a 5. Rapidamente. Por quê? Porque em todo triângulo retângulo com ângulo de 30, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 10, veja que 10 é oposto ao ângulo de 90. Então, o cateto oposto é metade, 5. Aí você fala, Adroaldo, e quanto vale isso de azul? Que eu quero isso de azul. Fácil. Isso de azul vai valer o quê? Vai valer 5, que é o cateto oposto, multiplicado por quanto? Multiplicado por raiz de 3. Adroaldo, então a gente acabou? Acabou, gente. Sabe por quê? Esse lado aqui, ó, desculpa, esse lado daqui também vale 5 vezes raiz de 3. Ele também vale 5 raiz de 3. Tá? Então, o valor do raio, que é BC, vai ser 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Isso vai dar 10 raiz de 3. E como a questão me disse, olha só, como a questão me disse que 1,7 é a aproximação para a raiz de 3, eu posso dizer que a medida do raio, ó, a medida do raio vai ser 10 vezes 1,7, ou seja, a medida do raio vale 17 centímetros. Se o raio é 17, olhe para a tabela. 17 está exatamente no tipo 4, entre 15 e 21. Então, a resposta para a questão é letra D, de Drodro. Sacaram, gente, a ideia? Olha como foi fácil quando você conhece o triângulo VIP. Beleza, o que vocês acharam? Tá na paz, tá tranquilo, vocês estão entendendo? Que bom, que bom, que bom, que bom. Legal. Vamos agora fazer uma outra situação, tá? Do Enem.
outra situação do Enem, e que eu vou apresentar outra coisa bacana. Outra coisa bacana. Olha só. Outra questão, a questão 4, ela fala assim: para determinar a distância de um barco até uma praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual, afazendo a mira em um ponto fixo P da praia. Ou seja, o cara estava nesse ponto A, olhou o ponto fixo da praia e formou um ângulo que ele vai chamar aqui de alfa. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto da praia, no entanto, sobre um ângulo 2α. Então, aqui nesse ponto, ele olhou o ponto P, formando o ângulo 2α, tá? A figura ilustra a situação. Então, tá aqui a figura. Então, a pessoa veio num barco, numa trajetória. Quando chegou no ponto A, ele olhou para um ponto da praia, sei lá, uma barraca, um coqueiro, enfim, e observou que estava formando o ângulo alfa. Aí ele andou mais um pouco, seguindo a mesma trajetória, ele andou mais um pouco, e chegando no ponto B, ele viu formando o ângulo 2α. E agora ele diz assim, ó, suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30. Então, peraí. Se alfa é 30, então aqui ó, vai valer 30 e aqui vai valer 60, já que é 2α. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2.000 metros. Então, essa distância aqui ó, é de 2.000 metros. Olha só. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo é, ele quer a menor distância do barco, que vai manter a trajetória, ó, mantendo a trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Galera, essa questão, ela é muito rápida, tá? Só que eu vou explicar para vocês, eu vou construir a ideia para vocês e depois eu apresento para vocês a ideia prática do problema, tá? O que ele está querendo é esse segmento de vermelho. A menor distância do barco. Veja que o barco vai manter a trajetória até o ponto P, tá? Eu vou dizer que isso aqui seria a altura. Eu vou chamar isso aqui de H, tá certo? Eu vou chamar isso aqui de H. Para resolver esse problema, você pode fazer assim, ó, ver se você concorda. Você concorda que esse ângulo aqui é 120 graus, porque essa meia volta tem que dar 180. Aí você fala, Adroaldo, isso foi útil? Foi. Sabe por quê? Porque esse ângulo aqui ó, também é 30. Por que também é 30? A soma dos ângulos internos do triângulo ABP tem que dar 180. Se você já tem 120 aqui com 30, já tem 150. Então, esse daqui que estava faltando é 30. Aí você fala, Adroaldo, mas isso foi útil para quê? Foi útil para dizer para vocês que essa medida aqui, ó, nesse lado aqui, esse lado PB, ele vale também quanto? Ele vale também 2.000. Adroaldo, por que vale 2.000? Em todo triângulo que tem dois ângulos iguais, e nesse caso tem dois ângulos de 30, você tem um triângulo isósceles. E além dos ângulos serem iguais, você tem dois lados iguais. Então, se aqui embaixo era 2.000, o outro lado vai ser também 2.000. Então, você pode ver o triângulo agora assim, ó. Ó, você pode ver o triângulo agora assim, ó. Deixa eu traçar aqui, ó. Aqui é 2.000. Ó, aqui é 2.000. Aqui é 90. O que você está querendo está aqui. Agora, veja se você concorda que esse ângulo aqui, ó, é 30. Tem que ser. Por que tem que ser? Porque ele aqui embaixo, ó, ele vale 60. Se a soma desses dois ângulos tem que dar 90, assim embaixo é 60, lá em cima é 30. Tá? Aí você fala, Adroaldo, isso foi útil? Foi. Sabe por quê?
Porque o lado oposto a 30 é a metade da hipotenusa. A hipotenusa não é 200, desculpe, não é 2000. Então, o lado oposto vai valer quanto? 1000. É a metade. Adroaldo, então agora eu já sei quanto é H. Claro que sabe. Agora você já sabe quem é H. H não é exatamente o lado oposto. H não é exatamente o lado oposto. 1000 vezes raiz de 3. Fim de papo, letra B. É fácil. Se a gente treinar, é fácil. Acredite que é fácil. Tá tranquilo? Beleza? Massa. Eu vou agora mostrar para vocês uma coisa que talvez vocês nunca tenham visto, tá? E se não viram, que ótimo que eu estou trazendo para vocês, tá? Então preste muito atenção nessa dica que eu vou dar aqui agora para vocês. Olha só. Eu vou chamar de fique ligado. Tá? Eu vou dividir em 3 ambientes. Atenção. E vou colocar 3 situações diferentes, tá? Adroaldo, como assim 3 situações? Primeiro, os 3 triângulos grandes e os 3 triângulos pequenos, eles são retângulos. Atenção. Mas são situações diferentes porque depende da inclinação, tá? O primeiro, o ângulo vai ser 30 e aqui 60. Esse é o primeiro. O segundo vai ser 30 e aqui 45. E o terceiro vai ser 45 e aqui 60. São 3 situações. Presta atenção. O intuito desse modelo é calcular a altura. Essa medida que vai desse ponto, ó, desse ponto, à base do triângulo, tá? Que foi a situação do Enem que eu acabei de fazer, tá certo? Mas eu não fiz usando essa dica. Eu estou mostrando para vocês agora. O que é que a questão vai dar? O intuito é achar H, tá? O que é que a questão geralmente dá para a gente? A questão geralmente dá esse valor, tá? Que eu vou chamar de X. E aí não importa qual é o valor. Então vamos lá. O intuito é achar H ou relacionar H. E geralmente a questão me dá essa medida X, tá? Para cada um deles eu tenho uma relação. Para cada um deles eu tenho uma relação. Então, qual é a relação? Qual a relação quando for o ângulo de 30 e 60? Quando for o ângulo de 30 e 60, vai ser assim, ó. H vai ser X vezes raiz de 3 dividido por 2. Isso quando for 30 e 60, tá? Quando for 30 e 60, vai ser X raiz de 3 sobre 2. Quando for 30 e 45, observe, eu estou no segundo triângulo, tá? Na segunda imagem. Quando for 30 e 45, vai ficar X raiz de 3 mais 1 dividido por 2. Então, quando for 30 e 45, essa é a relação, tá? A última relação, ela fica assim, ó. Quando for 45 e 60, vai ficar X, que multiplica raiz de 3 mais 3 sobre 2. Então, as 3 situações que pode aparecer para você com ângulos conhecidos, 30, 45 e 60, são essas. Então, se você souber essas relações, sua questão vai se desenrolar muito mais rápido. Muito mais rápido. Quer ver uma coisa? Vamos refazer a questão do Enem que a gente acabou de fazer? Vamos refazer. Naquela questão do Enem, a questão do Enem trabalhou com esse triângulo, ó.
a questão do Enem trabalhou com esse triângulo. Atenção! A questão que a gente acabou de fazer foi exatamente com esse triângulo. Naquela questão, ele deu o valor de x igual a 2.000. Tá? O valor do x foi 2.000. Então, se você quer saber h, que era o que você queria saber, ó, você vai colocar 2.000 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai ser quanto? Isso vai ser 1.000 raiz de 3. E fim de papo. Quem sabe, sabe e ganha tempo. Beleza? A questão do Enem não demorou nem 30 segundos. Agora, obviamente, que tem que ter conhecimento, tem que ter conteúdo. Tá beleza? Tá tranquilo? Vocês entenderam a historinha? Tá? Pronto. Legal. Beleza, esse macete, né? Essa dica aí, tá certo? Bem, vamos agora fazer uma última situação, tá? Uma última situação para a gente fechar bem nossa aula, tá? Olha só. A última situação, ela diz o seguinte. Ao aproximar-se de uma ilha, o capitão de um navio avistou uma montanha e decidiu medir a sua altura. Ele mediu um ângulo de 30 graus na direção do seu cume, como indicado na figura. Então, ele viu aqui nessa posição, observou o ângulo de 30 graus. Aí ele falou, depois de navegar mais 2 quilômetros, olha só, ele navegou mais 2 quilômetros em direção à montanha e repetiu o procedimento, medindo um novo ângulo de 45. Então, usando a raiz de 3 como 1,73, o valor que mais se aproxima da altura da montanha em quilômetros foi. Bem, se você não conhecer o macete, tá, que eu acabei de apresentar, você vai fazer alguma coisa assim, ó. Você vai traçar isso aqui de amarelo, que é exatamente o quê? É exatamente a altura, é isso que eu quero. Você vai observar que o triângulo tem um ângulo de 45 graus aqui. Então, se ele tem 45 graus aqui, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, é de 45 aqui. E esse lado, olha só, e esse lado daqui, ele também vale H, porque os catetos são iguais. Então, se aqui é H, aqui também é H. E aí, para você dar prosseguimento na resolução, o que é que você vai fazer? Você pode, no triângulo grandão, tá? Para quem não visualizou, ó, aqui H, no triângulo grandão, ó, aqui você tem 90, aqui você tem 30, aqui você tem 2 mais H. Nesse triângulo, você vai aplicar a tangente de 30, tá? Você pode aplicar a tangente de 30, que vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas se você aprendeu o triângulo VIP, você vai dizer que 2 mais H, ó, 2 mais H não é o cateto adjacente? Então, 2 mais H é igual a quem? De acordo com o que eu falei, o cateto adjacente é igual a quem? É o cateto oposto, ou seja, H, vezes quanto? Vezes raiz de 3. Ou seja, aqui, ó, vezes raiz de 3. Tá bom? E aqui você vai isolar H. Você pode passar o H para o outro lado, ó. Fica assim, ó. H raiz de 3 menos H, tá? Eu posso colocar o H em evidência. Ó, isso vai ficar raiz de 3 menos 1. E agora o raiz de 3 menos 1, que está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, isso aqui vai ficar 2
sobre raiz de 3 menos 1. Algumas pessoas podem estar perguntando, Adroaldo, se ele deu a raiz de 3, por que você não substitui? Olha para as alternativas, elas são alternativas muito próximas. Se você faz uma substituição no início, logo, você vai somatizar erros. Erros quer dizer aproximações. Então pode ser que no final das contas você encontre um valor mais próximo de outra alternativa que não seja a verdadeira. Então não é bom substituir no início. É bom você arrumar tudo e no final, quando não der mais para você fazer nada, você substituir, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, eu vou racionalizar. Presta atenção, ó, eu vou racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1, tá? Ó. E aí nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com h, que é 2, raiz de 3 mais 1, sobre... Aqui tem matemática básica, né? Raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1 não se parece com aquela historinha do produto da soma pela diferença? Ó. Então, para quem não lembra, a mais b vezes a menos b, lá em produtos notáveis, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aproveitando o ensejo, nós temos algumas aulas de matemática básica e uma das aulas que está lá no canal é exatamente sobre produtos notáveis. Então, quem tiver dificuldade, dá uma futucada lá, tem aulas bem legais com materiais que vocês podem estar trabalhando, tá? Então, isso aqui é um caso de produto notável. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quadrado do primeiro, que no caso é raiz de 3, menos o quadrado do segundo, que nesse caso é 1. Ou seja, vai ser 2 raiz de 3 mais 1 sobre 2. E aí eu queria dar uma paradinha aqui, por favor, ó. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha esse cálculo aqui. Esse cálculo aqui eu obtive fazendo as contas, né? Fazendo todas as continhas. Mas e se eu fosse usar... Galera, se eu fosse usar o macete... Como é o macete se eu fosse usar o macete? Lembra aqui, ó. Tenta puxar da memória. Eu acabei de falar. Como é o macete? O macete é assim, ó. H vai ser x, que multiplica raiz de 3 mais 1 sobre 2. Esse é o macete. Olhe para isso que é o macete. Macete. Olhe para o macete e olhe para isso. Olhe quem é o x, olhe quem está no lugar dele, não, 2. Então, isso que eu estou chamando de macete nada mais é do que o desenvolvimento de uma situação de forma genérica, tá? Beleza? Então, aqui, para a gente finalizar, ó, basta eu simplificar o raiz de 2, o 2 com 2 e assumir que o raiz de 3 vale quanto? 1,73. Concluindo, isso vai dar 2,73 aproximadamente, no caso, quilômetros, né? No caso, quilômetros. A alternativa verdadeira é a alternativa letra D. Beleza? Claro que você poderia fazer usando macete. Claro que. Veja que dá certo. Mas eu quis mostrar para você que se você não souber o macete, ainda assim você tem competência para acertar. Beleza, gente? Fui claro aí? Então que bom que vocês gostaram. Eu queria agradecer a todos vocês. Gostou, né? Sucesso mesmo. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Eu vou fazer algumas outras aulas assim, tá? De uma forma mais direta, com a forma mais usual para vocês. Eu acho que é importante
daqui até a prova do Enem a gente vai marcando mais algumas aulas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá? Eu queria pedir a vocês que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, acione aí o sininho, divulgue o canal para as pessoas que vocês gostam e que vocês querem o bem e que querem se encontrar com vocês na universidade, tá bom? Um beijão, fica com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a vocês, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.